Fala galerinha do Mais 10 Futebol Clube, Darilton Souza chegando na área, porque o assunto agora é falar a respeito da Liga dos Campeões da Europa, porque já conhecemos os 16 classificados para a fase de oitavas de finais da Liga dos Campeões 2021-2022. Lembrando que as oitavas de finais só vão ser disputadas em 2022, lá em fevereiro. Mas o sorteio dos confrontos já acontece na próxima segunda-feira. E eu vou falar aqui como é que os grupos estão. Grupos não, né? Porque agora são chaves, né? Como está dividida a chave 1 com os líderes de cada grupo. E a chave 2 com os segundos colocados de cada grupo. E também vou falar aquelas equipes que vão disputar a Liga Europa, a segunda fase da Liga Europa, que enfrentam lá os segundos melhores colocados dos grupos da Liga Europa, que é um assunto para um outro vídeo, que já é com o Max Miller Costa, beleza? Porque o assunto desse é Liga dos Campeões da Europa, os resultados da última rodada. Muitas equipes já estavam classificadas para as oitavas, né? Só tinham que faltar confirmar ali, talvez, quem seria o líder num grupo tal, quem ia passar em segundo. A grande decepção da Liga dos Campeões até o momento é o Barcelona, né? Que infelizmente está eliminado da Liga dos Campeões. O Barcelona que a última eliminação do Barcelona tinha sido em 2000, 2001, para você ter uma noção. E dessa vez o Barcelona não vai disputar as oitavas de finais da Liga dos Campeões da Europa. Bora falar dos resultados então e automaticamente já falar de como foram as partidas, né? Começando com o grupo A já estava totalmente decidido, né? Manchester City e Paris Saint-Germain já estavam classificados para as oitavas de finais, e aí aconteceu algumas coisas prováveis que poderiam acontecer. Por exemplo, o Manchester City. O Manchester City foi com um time bem mesclado, jogar contra o RB Leipzig na Alemanha, e perdeu 2-1 para o RB Leipzig, que começou uma Liga dos Campeões muito mal, e até que terminou num viés de alta, né? Ganhou os 2 últimos jogos e carimbou vaga com 7 pontos da Liga Europa. O Manchester City não tinha como mais perder a primeira posição, então foi uma derrota num momento oportuno, né? Aquela famosa derrota que não acontece nada. Então, o resultado foi ótimo para o RB Leipzig e para o Manchester City não fez menor diferença. Já o PSG com uma grande atuação de Messi. O Messi fez 2 gols na vitória do PSG e o PSG passou por cima do Clube Bruges por 4-1. O PSG passou em segundo. Então, Manchester City e Paris Saint-Germain são os classificados do grupo A. Grupo B teve emoção, hein, galera? O grupo B teve bastante emoção, porque na última rodada 3 equipes entraram com chance de classificação. Porto, Milan e Atlético de Madrid. E a vaga ficou com o copeiro do Atlético de Madrid. Você acha que o Simeone ia aceitar ser na primeira fase da Liga dos Campeões? Negativo, não aceitou de forma alguma. E o Atlético de Madrid conseguiu a classificação em segundo lugar do grupo. A equipe bateu o Porto, né? Lembrando que no primeiro tempo o Porto até foi melhor na partida, o Porto estava melhor no jogo. Mas no tempo, num erro de marcação do Porto no escanteio, o Griezmann foi lá e fez 1-0 para o Atlético de Madrid, que teve um jogador expulso, mas logo em seguida o Porto também teve um jogador expulso brasileiro. Até depois o treinador lá do Porto deu um puxão de orelha nele, mas aí não adiantou muita coisa. O Atlético de Madrid foi lá e fez o segundo e ampliou já nos acréscimos, fazendo 3-0. Teve um pênalti para o Porto que foi convertido, 3-1, Atlético de Madrid classificado. Quem tinha chance de poder brigar pela classificação era o Milan, mas o Milan pisou na bola. O Milan perdeu em casa para o Liverpool. O Liverpool foi uma das 3 equipes com 100% de aproveitamento na Liga dos Campeões. Liverpool virou para cima do Milan, 2-1. Liverpool 6 jogos, 6 vitórias e o Milan não foi para lugar nenhum. O Atlético Mineiro para as oitavas de finais, em segundo do grupo, e o Porto vai para a Liga Europa. Grupo C também estava definido já, né, com Ajax e Sport classificados. E aí deu a lógica, né? O Ajax jogando em casa pegou o Sport com mais uma grande atuação dos brasileiros, com 2 artilheiros da Liga dos Campeões também, né? O Ajax meteu 4-2 para cima do Sport, em jogo de festa, basicamente, mas também é um dos times que terminou o campeonato com 100% de aproveitamento, 6 jogos, 6 vitórias, e o Sport se classificou ali também com os mesmos 9 pontos do Borussia. O Borussia atropelou a equipe do Besiktas por 5-0, mas não adiantou nada. O Sporting passou de fase e o Borussia vai jogar a Liga Europa. Grupo D, o jogo que valia a liderança do grupo D era Real Madrid e Inter de Milão, e deu Madrid. O Real Madrid venceu por 2-0 a Inter de Milão e carimbou a vaga em primeiro lugar do grupo. Era a favorita para ficar em primeiro lugar desse grupo e conseguiu alcançar o objetivo. O Real Madrid está classificado juntamente com a Inter de Milão, que passou em segundo. Shakhtar Donetsk e Sheriff ficaram no 1-1, resultado, todo mundo já sabia, o Sheriff vai jogar a Liga Europa, já conseguiu um grande feito, ganhar fora de casa do Real Madrid, ganhar a primeira partida e vai jogar outra competição internacional, que é a Liga Europa.
Grupo E, o grupo do Barcelona, minha galera. O grupo do Barcelona, o Barcelona precisava do feito de ganhar do Bayern de Munique, porque tinha que secar o Benfica. O Benfica resolveu o jogo dele contra o Dinamo de Kiev brincando, fez 2-0 logo no primeiro tempo, então matou qualquer possibilidade. E aí o Barcelona já sabia disso, teria que sair pro jogo. Quando sai pro jogo contra o Bayern de Munique, é problema na certa. É que o Bayern tava mesclando os jogadores, hein? O Bayern não teve dificuldade, parecia um treino pro Bayern. O Bayern fez 2-0 ainda no primeiro tempo, com um golaço do Sané, falando isso, foi uma falha do Ter Stegen, mas tudo bem. E no segundo tempo, o Bayern fez o 3-0. O destaque negativo da partida, o Lewandowski não fez gols. Ele passou em branco, o que é um milagre. Classificados Bayern e Benfica, o Barcelona vai ter que jogar a Liga Europa. Acredite se quiser, Barcelona na Liga Europa. Que fase, meus amigos, que fase. Grupo F, esse vídeo só não saiu ontem, galera, por causa do grupo F, porque eu falei assim, cara, eu vou esperar o jogo da Atalanta com o Villarreal para passar todos os classificados, porque o Manchester United só ficou no 1-1 com o Young Boys. O Young Boys sai da Liga dos Campeões sem perder pro Manchester United, ganhou um, empatou outro. O Manchester United com o empate garantiu o primeiro lugar, que já estava garantido há uma rodada atrás, né? Jogão aconteceu hoje à tarde, porque o Villarreal, mesmo na Itália, conseguiu bater a Atalanta por 3-2. O Villarreal passou em segundo, vai jogar as oitavas de finais da Liga dos Campeões, o time encardido, esse time do Villarreal, de olho no Villarreal, hein, galera? E a Atalanta vai ter que se contentar com a Liga Europa. O Young Boys fez o papel dele, que é ganhar um jogo do Manchester, empatar o outro. Tá de bom tamanho pro Young Boys. Vamos falar do grupo H rapidinho aqui, porque o grupo G foi emocionante, né? Foi o grupo que tava mais embolado. O grupo G meio que deu uma zebra, viu, galera? Todo mundo achava que o Chelsea ia terminar em primeiro, porque a Juventus vive um momento bem conturbado, tem um time muito fraco, né, a Juventus, em relação aos outros anos, né? Mas a Juventus conseguiu terminar em primeiro. A Juventus bateu o Malmo só por 1-0 e contou com o tropeço do Chelsea. O Chelsea venceu o Zenit até os acréscimos por 3-2 e sofreu o gol de empate no finalzinho, 3-3. E o Chelsea passa em segundo no grupo H e a Juventus em primeiro. A equipe do Zenit vai jogar a Liga Europa. Grupo G, grupo mais emocionante da Liga dos Campeões, porque todos os times tinham chance de classificação e a decisão ficou entre RB Salzburg e Sevilha e entre Wolfsburg e Lille. O RB Salzburg fez o dever de casa, bateu o Sevilha por 1-0, o Sevilha teve um jogador expulso, o RB Salzburg soube aproveitar da situação, venceu por 1-0, conseguiu reverter uma situação que era muito boa há 2 rodadas atrás e ficou muito ruim agora, mas confirmou a classificação. Então o RB Salzburg está nas oitavas, ele passou em segundo. Por que ele passou em segundo? Porque o Lille, de maneira heróica, conseguiu vencer o Wolfsburg na Alemanha por 3-1. Grande vitória do time francês, que passou como líder do campeonato, atual campeão francês, abriu 3-0 para o time do alemão em cima da Alemanha e conseguiu a classificação em primeiro lugar. Lille e RB Salzburg passam para a próxima fase. Galera, é o seguinte, grupos divididos agora, em grupos não, é chaves, né? Falando grupos fica meio confuso, mas falando chaves. Chave 1, pote 1 fica os cabeças de chave, que são os que passarem primeiro do grupo, que é o Manchester City, o Liverpool, o Ajax, o Real Madrid, Bayern de Munique, Manchester United, o Lille e a Juventus. Então essas 8 equipes aqui vão estar no pote 1. São as equipes que vão definir os seus jogos em casa. Pote 2, temos o PSG, o Atlético de Madrid, o Sporting, a Inter de Milão, o Benfica, o Villarreal, o Red Bull Salzburg e o Chelsea. Lembrando que as equipes não podem enfrentar equipes do mesmo país, ou seja, não pode dar um Manchester City-Chelsea, por exemplo, e também não pode ter confronto entre times do mesmo grupo na primeira fase, na fase de grupos. Então, por exemplo, não pode dar um Liverpool e Atlético de Madrid. Isso não pode acontecer. Então, a gente olhando assim, pode dar talvez um PSG e Real Madrid, pode dar um Liverpool e Inter de Milão, é algum chute que a gente pode dar que pode acontecer nesses grupos da Liga dos Campeões. Lembrando que o sorteio é segunda-feira, viu, galera? 7 horas da manhã na Suíça, o sorteio que vai definir os confrontos das oitavas de finais. Você vai ver tudo aqui no Mais 10 Futebol Clube. Galera, equipes que passarem em terceiro lugar e vão disputar a Liga Europa. Vamos lá, então. O RB Leipzig vai disputar a Liga Europa contra os times lá dos que ficarem em segundo lugar na Liga Europa, vai dar jogos bons. O Porto, Borussia Dortmund, o Sheriff, o Barcelona, a Atalanta, o Sevilha e o Zenit. Então são esses os representantes que vão jogar a Liga Europa, a segunda fase. Galera, esse é o vídeo para falar a respeito então da última rodada da Liga dos Campeões. Se inscreva no canal Mais 10 Futebol Clube, deixe seu like, seu comentário maroto. Daqui a pouco o Max, amanhã provavelmente o Max chega com os resultados da Liga Europa e Liga das Conferências. Se inscreva no canal
Mais 10 Futebol Clube, seu canal de esportes do YouTube. Valeu!